Olá, tudo bem com você? Esse é o podcast Sem Fronteiras. Aqui a gente fala sobre como falar de Jesus tem avançado ao redor do mundo, quais são os desafios, o que essas culturas apresentam e qual é a história desses missionários que saem das suas casas, dos seus países, da sua cultura, para realmente falarem de Jesus nesse mundo tão grande e tão diverso. Hoje eu estou recebendo aqui a doutora Gisela Maldonado. Tudo bem, Gisela? Tudo bem. Aqui, com meu português, que eu vou tentar que seja o melhor. Gisela, ela fala espanhol. Na verdade, fala espanhol como língua nativa, mas fala português, como vocês vão perceber. Fala inglês e também fala francês, justamente por causa dessa experiência no campo missionário. E aí eu queria começar falando realmente sobre essa chegada no campo missionário. Diferentes de muitos missionários que chegam lá adultos, você chegou uma infanto-juvenil, né? Você chegou com 13 anos e ficou até os 19 anos. E isso por uma influência dos seus pais. Sim. Seu pai também é médico, o que te inspirou a se tornar uma médica, a gente vai chegar nisso. Mas eu queria entender qual é a cultura. Você foi para o continente africano, especificamente no país Camarões. Como é a cultura das pessoas que moram em Camarões? Como é a religiosidade das pessoas, de um modo geral, nesse local do mundo? Bom, a gente tem que falar que eu fui com 13, mas faz muito tempo atrás. 89, né? No 89, sim. Nesse tempo, a cultura lá, para nós, no começo foi bem um choque, né? A gente chega num país onde o homem tinha, nessa época, sempre a força, né? A mulher... uma mulher que estava em casa, que só tinha filhos, muitas mulheres só para um homem, a poligamia. E a gente chega num hospital adventista que estava num povoado onde todos os que trabalhavam também eram só homens. E sempre a mulher tinha esse pouco espaço, né? Uma cultura mais machista, é assim que falam em português. E onde, claro, para nós como meninas, nós éramos em 4 meninas, eu sou a mais velha das 4. Todos olhavam para nós e, claro, nós éramos mulheres que vestíamos calça, short, não sei, e lá para eles foi um choque também. Então olhavam para nós assim como, olha quem são vocês? Quem são essas meninas que chegaram aqui, né? Numa cultura com uma religião muçulmana. Então, esse muçulmano que tem, né? Já pela religiosidade, tem uma ação diferente aí, né? Uma visão diferente. Então, para nós foi um pouco difícil no começo. A gente, como menina, tinha muito medo de sair de casa. Ficamos em casa, eu me lembro que quase um mês inteiro, com medo de sair, mesmo falando a língua deles. Mas, aos poucos, a gente ia para a igreja, ia para o hospital. Começamos a conhecer as filhas dos enfermeiros que estavam lá, as meninas da igreja. E então, a gente começou a ter aí um círculo de amigos e já a tensão das diferenças que a gente encontrou passou. E eles entendiam. Eles vêm de outro país, outra cultura. Bom, vamos aceitar eles. E a gente aceitou eles e foi... Já a gente começou a ter amizade. Eu tenho ainda amigos de lá e agora a gente consegue se comunicar pelo WhatsApp. Olha que maravilha! Nessa época a gente não tinha celular, não tinha nada, né? Então, mas agora a gente ainda tem esses amigos, sim. Assim, embora você teve essa experiência com os muçulmanos, mas a gente sabe que no país, pelo menos hoje, a maioria do país já é cristã.
pelo menos a informação que a gente tem, que 70% de Camarões são cristãos. Na época também já era assim, ou o cristianismo avançou nessa região? Não, o cristianismo avançou. E nessa época, justamente, as campanhas de evangelismo eram campanhas fortes. Chegavam muitas pessoas, batismos de 80, 100 pessoas de uma vez, e eles faziam batismos, eu me lembro de 2, 3 vezes por ano, pelo menos, só no povoado onde a gente tinha a missão adventista, lá no norte de Camarões. Então, sim, avançou. E foi uma bênção nessa época. Eu acho que as pessoas estavam muito abertas a conhecer outra religião, a aprender. Então, sim, foi um crescimento, não só para mim, para a família toda, mas para eles também. Bom, como a gente estava comentando aqui, o pai da Gisela é médico, e aí ele estava lá justamente para trabalhar na área médica, né, atender essa população. E aí tem uma coisa muito interessante, o pai dela, ele era conhecido como bruxo branco. Sim. Porque quando as pessoas tinham algum problema de saúde, né, sempre tem uma interpretação de que às vezes o problema de saúde vem porque a pessoa está recebendo um castigo, né, porque é uma coisa meio que espiritual. Então essas pessoas, elas iam inclusive nos curandeiros, sim, esses bruxos. E como ele curava as pessoas, ele era conhecido como o bruxo branco. Ah, sim. E até muito interessante, porque parece que a coisa era assim, né? Às vezes eles iam num curandeiro lá local, não conseguiam resolver o problema, aí seu pai já era conhecido assim, né? Ó, não tá dando pra resolver, nós vamos ter que levar lá no bruxo branco mesmo, porque aí a coisa vai sair. Então, isso foi um ponto também, eu acho que, de um acolhimento e de eles aceitarem que vocês estavam ali para uma contribuição realmente social. Sim, foi. Isso fez uma diferença grande na hora do meu pai ter justamente o acesso a falar com eles. Ele pregava, meu pai, ele era médico, mas tinha essa, sabe, essa alma de pastor. Então, um missionário, realmente, né? Missionário. Ele sabia que ele tinha que fazer missão lá. E então, sim, ele já estava com experiência como cirurgião. Ele não foi assim novinho. Ele já tinha experiência como cirurgião. Então, ele chega num hospital onde tinha outro doutor que não era cirurgião, mas tentava fazer algumas coisas, não sempre dava certo. Ele chega com essa experiência e ele consegue fazer uma diferença. Então, agora, eles falavam: olha, esse bruxo branco, ele faz a diferença. Ele sabe o que ele está fazendo. Que vamos com ele. Técnica, ele chegou com conhecimento. Exatamente. Né? Então, entrava na operação e saíam com vida. Sim. E então, porque você sabe, anestesia para ele será, mas eu vou ficar o quê? Dormido? Como assim? Eu não vou estar consciente? Não, você vai estar dormido, mas você vai ganhar consciência depois de terminar a operação. Para eles, isso era um pouco assim difícil. A história da anestesia e a pessoa dormir era um tabu. Sim. Então, mas eles acordavam, né, depois da anestesia. Vivos e tudo certo. Meu pai lá fez muita cirurgia, sabe, difícil, mas sempre Deus guiou a mão dele. E minha mãe, que é enfermeira, eles trabalhavam juntos. Minha mãe era anestesista na sala de cirurgia. Meu pai, e como ele não tinha outra pessoa para ajudar, então aí Gisela, que gostava da medicina, começa a operar com ele com 15 anos. Eu gostava, eu ia para o hospital para ver o que ele fazia e ele precisava de ajuda. Então ele falou um dia para mim: Gisela, você quer operar comigo? E eu falei: sim, pai, eu quero. Então eu comecei a ajudar e a gente fez muita coisa boa, eu acho. Foi uma bênção. Você ouviu o que ela acabou de contar aqui pra mim? Não sei se você tá acompanhando aqui. Ela, com 15 anos, ajudava o pai dela a fazer cirurgias lá na África, porque realmente não tinha uma estrutura, não tinha um hospital. Mas pra você estar ali vendo aquela situação como um todo, porque uma pessoa normal, tudo bem, você vem de uma família
seria né, um médico, uma enfermeira, mas uma adolescente ali, 15 anos. Então você vê sangue, você vê uma pessoa que está sendo aberta, né, os órgãos internos ali daquela pessoa. Não era uma coisa que te assustava? Nada. Não. Eu sou a mais velha de 6 irmãos no total. E meu pai sempre quis ter pelo menos um médico na família. E então, com 5 anos, ele já me levava para a sala de cirurgia para ver operações. E então, era a minha vida. Só que com 15 eu já comecei a entrar, né? Então, eu nunca tive medo. Não, eu gostava de ajudar ele. Eu me sentia muito, sabe, útil. E me sentia também fazendo missão. Porque a gente não tinha onde estudar nesse tempo. Então, o meu trabalho era por um ano quase todo, mais de um ano, eu fiquei só ajudando ele, fiquei com ele, né? Eu te perguntei sobre a medicina porque realmente essa era a função que vocês desempenhavam lá, né? Uma função social e também um ponto de contato para que um diálogo acontecesse e as campanhas missionárias, né, de evangelismo tivessem força. E seu pai era um homem importantíssimo nessa situação, naquele período e naquele país. Mas vamos falar um pouco de como era essa comunicação. Porque assim, vocês chegaram falando espanhol. Seu pai falava uma outra língua? Não, a gente chega lá falando francês. Porque vocês fizeram uma preparação. Sim, nessa época, a Igreja Adventista já tinha força mandando missionários para o mundo. E cada vez que um missionário ia num lugar, a igreja levava a família toda para fazer um instituto de missões, como a escola de missões. Então, por um mês a gente se preparava, conhecia da cultura, e se a gente ia para um país que falavam outra língua, eles levavam você para ficar pelo menos um ano aprendendo essa língua. Então a gente teve a possibilidade de aprender o francês em Collonges, na França. E depois a gente chega em Camarões, obviamente não falando os dialetos, mas conseguindo se comunicar em francês, que era o idioma que é falado em Camarões lá no norte. E foi em francês que a gente conseguia se comunicar, só que era muito engraçado, porque eu me lembro, meu pai tinha um que outro que falava francês, não todos. Esse que falava francês também falava vários dialetos, porque lá tem muitos. E esse falava para outro, que falava para outro, em outro dialeto, que falava para outro, que falava para o paciente. O paciente tinha que responder e era assim. Às vezes, na consulta do meu pai, você tinha 5 pessoas fazendo interpretação de um dialeto para outro até chegar no francês para meu pai conseguir... 5 pessoas numa consulta? Sim. Para conseguir entender o que o paciente estava falando e se comunicar. Uau. Porque a maioria não tinha a possibilidade de estudar na escola. Na escola, eles aprendiam francês, mas a maioria não falava francês. Sim. Então, mas eram os que falavam vários dialetos que conseguiam fazer uma consulta médica aí com meu pai. Olha que situação, imagina. Você vai no consultório e aí você fala no seu idioma e depois você tem 5 traduções. Aí o médico consegue entender o teu sintoma. Imagina a paciência que esse médico tem que ter, né? Tem que ter. Para conseguir entender o que aquele paciente está sentindo, está passando, os sintomas apresentados ali. Sim. E quanta informação... a experiência foi muito bom para ele. Os anos de experiência e formação que ele já tinha, ele termina a faculdade e ele já entra para trabalhar como missionário da Igreja Adventista no Chile. Ele faz a especialização em cirurgia no Sanatório Adventista del Plata, na Argentina, e ele continua trabalhando muitos anos no hospital até chegar essa possibilidade de falar, eu quero ir no campo missionário. Ele queria muito vir para o Amazonas, sabe? No barco, trabalhar lá. E quando ele pede, eu quero ir para lá, a igreja fala, a gente precisa ir na África. Você quer ir lá? Então, vamos! Ele fez uma reunião de família, minha mãe aí, todas nós. Vocês querem ir para a África? Vamos ir fazer missão lá, eles precisam. E a gente falou, sim, vamos. E foi, eu sempre falo, esse período da nossa vida foi o melhor período da minha vida. Deus fez muita coisa maravilhosa, milagres, histórias
E eu cresci muito, não só passando de menina a mulher, mas na minha vocação e meu desejo de servir o Senhor também. A missão foi minha experiência de aprendizado para servir o Senhor. De repente você está acompanhando e está pensando assim, mas e aí, depois desses, saiu de lá com 19 anos, ela nunca mais quis voltar para o campo missionário? Tem esse sonho, tem um plano, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque isso é uma coisa muito bonita. Mas você, assim, um país onde o francês é uma fala mais oficial, mas aí mais de 200 dialetos. Eu imagino que existe essa diversidade na língua, mas também uma certa diversidade na religião também, não tem? Existe muito sincretismo religioso, inclusive. As pessoas, tá bom, eu sou muçulmano, mas eu também tenho um pouco de acreditar nos animais, acreditar no poder da floresta, acreditar... É que eles vão ter essa cultura que acredita em coisas assim mais mágicas, né? Essas coisas que você não pode ver, tocar. Eles têm isso lá na cultura. Misticismo. Exatamente. Então, quando a gente fala que eles falam de médico bruxo branco, né? É porque eles têm esse misticismo e muitas vezes isso faz com que isso entre na religião também. Então, vai ter, em certa forma, assim, um grau de sincretismo. E como era o dia a dia lidando com essa diferença religiosa entre as pessoas? Existe, por exemplo, com essa pessoa, talvez a estratégia para falar de Jesus seja mais por aqui, talvez com essa pessoa é mais por ali, ou pela cultura que eles tinham no país, vocês encontraram um caminho de como falar de Jesus com eles? Olha, eu acho que o caminho Deus fez ajudando meu pai em milagres. Acontecendo milagres, ele fazendo o melhor que ele podia fazer com as condições que ele tinha, porque a gente está falando que era uma missão feita através da saúde. Sim. Então, você vai tratar um paciente, você vai falar com ele, vai tratar ele com amor, de um jeito diferenciado, né? E já começa a fazer uma diferença. Se você consegue tirar essa dor física, o problema físico, já faz mais diferença. Agora, você tem um caminho aberto para chegar no coração da pessoa. Sim. Então, não era difícil quando Deus fazia milagres em momentos em que meu pai tinha feito tudo possível. E você pensava assim, e agora? O que mais eu posso fazer, Senhor? Porque a gente está falando de um hospital, mas bem precário, assim, bem pobres, com coisas básicas, nem todos os métodos de diagnóstico que a gente tem hoje. Claro. Então, meu pai era muito palpar, tocar, olhar, escutar, né? Mais do que imagens, não. Então, o que eu vi era justamente isso. A saúde abre uma porta enorme para entrar na vida de uma pessoa que está precisando sempre mais do que só a saúde física, também a saúde espiritual. Então, essa porta se abre e você chega bem fácil. Você se lembra de algum milagre? Você fala com muita convicção de que vários milagres aconteceram. Você consegue me contar alguma história? Uma das histórias mais fortes é a história dos meus irmãos, porque nós éramos 4 meninas, a gente chega lá, meus pais sempre tinham vontade de adotar um menino e trazer um menino. Mas quando a gente chega no hospital, um menino já com... Lá eles não sabiam qual era a idade. Eles só sabiam que eles tinham nascido na época de chuva ou na época seca do ano. Não tem isso de ir lá e registrar, pelo menos na época, né? Conseguiam registrar, mas eles não faziam isso. Sei. Então, chega um menino com, 9 anos, bem doente, com febre tifoídea. E, febre tifoide, a gente fala em português. Febre tifoide. E, com os antibióticos e tudo,
deu certo, ele volta em casa, mas ele chega de novo, ele fez uma complicação da febre. E essa complicação vai para a cirurgia. E essa cirurgia foi uma cirurgia muito difícil, muito. E a verdade é que a gente não tinha certeza do que ia acontecer com esse menino. Mas a gente viu um milagre, né? Deus salvou o menino através do trabalho do meu pai. E esse menino hoje é meu irmão. E ele é médico. Ele está aqui nos Estados Unidos, mas ele sempre ajuda lá na África, no povoado onde ele morava. E essa vida foi um milagre. E, se a gente pudesse, né? Ele não está aqui agora mesmo, mas contar mais a história dele, uma linda história. Então, sim, a gente viu muitos milagres assim. Um milagre também, outro milagre que vou contar rapidinho, é meu outro irmão adotado. Você tem dois irmãos? Dois. Então dois são irmãos de Camarões, que são meus irmãos, né? Irmãos. Claro. Eu amo eles. Tem vínculo familiar. Vínculo familiar. O outro, ele nasce... chega no hospital quase morto. Ele não conseguia nascer porque ele não estava na posição certa para ter um parto normal. Então, a mão dele sai com o braço, né? E a mãe chega no hospital com o menino lá, o braço fora, tudo quase assim, edematizado, com edema, inchado, né? Inchaço. Meu pai, todo mundo pensou que ele estava morto, porque eles tentaram tirar ele por parto assim, mas não vai dar, o bebê não sai assim. Meu pai colocou o dedo e o menino aperta. O menino estava vivo. Então, vai para cesárea rapidinho, ele nasce morto. Minha mãe faz a ressuscitação dele. E depois de um tempo de ressuscitação, o menino começa a respirar. E esse menino também é meu irmão hoje. Ele está no Chile, ele é professor de inglês. E assim, muitas coisas aconteceram, mas ele era prematuro. A gente cuidou dele com garrafas de água quente, fazendo assim um tipo incubadora. Ou seja, não existe a incubadora como a gente conhece nada. Hoje. A gente fez uma terapia para ele especial, porque ele era um prematuro. Nasceu bem pequeno. Eu não quero mentir agora, eu não me lembro com quantas semanas. Será 36 semanas, 35 semanas. Mas milagres assim, onde você faz o que você pode e Deus faz o resto. E as pessoas conseguiam viver. Que coisa linda. Você contando essa história, eu fico imaginando o quanto o seu pai era um homem muito realmente humano. Sim. Porque, assim como em todas as áreas, nós temos médicos que estão lá, parece que não é para tratar o paciente. Ele está lá para resolver uma questão de uma doença. Ele está lá para tirar um sintoma. Mas existem outros médicos que estão lá para olhar no olho, para entender o que aquela pessoa está passando como dificuldade. E como vocês estavam no campo missionário, é como você disse, né, Gisela? É mais do que cuidar do físico. É mais. É cuidar do físico para, a partir daí, cuidar do espiritual. Então, esse desprendimento todo, né, de deixar uma vida, um médico, né? No Chile vocês estavam antes de... Sim. Então, um médico no Chile, deixar tudo para poder ir para Camarões e viver essa dificuldade com tantas meninas ainda em casa, né? Novinhas. Você chegou com 15 e a mais velha... Com 13. Desculpa, aqui você estava operando já, né? Com 13 e sendo a mais velha. Então, me fala um pouco dessa personalidade que ele tinha e que é um pouco a receita, né? Para dar certo numa missão como essa. Ele sempre falava, para ser feliz, você tem que servir. Se você não serve, você não vai ser feliz. Então, ele tinha essa missão no coração. Então, essa era o que a gente respirava em casa. Minha mãe, ela é enfermeira.
E ela também tinha esse coração, né? Eu não posso deixar ela de lado, porque tudo que eles faziam juntos. Juntos, claro. E minha mãe era, sabe, colocava também essa parte também mais sentimental que trazia. Mas meu pai, sim, ele era muito humano. Ele foi um bom exemplo de vida para nós. Agora eu posso falar, bom, um pouco com tristeza, porque ele faleceu faz 7 anos, um acidente, quando ele ainda estava trabalhando, fazia cirurgias, tinha uma vida bem assim boa, graças a Deus ele sempre pregava, dava estudo bíblico, mas ele falece 7 anos atrás, e é claro, eu penso nele e faz um pouco assim, né, o coração aquela dorzinha no coração de saudade. Mas sim, ele foi um exemplo não só para nós, como filhas dele, como filhos dele, mas também para meus primos. Eu tenho primos que são médicos hoje pelo exemplo do meu pai. Assim como você. Assim como eu sou. E quem conhecia meu pai, amava meu pai. Ele era muito amado, muito querido. No momento que ele falece de um acidente, né? Uma coisa assim bem do nada. Todo o pessoal que ainda está vivo lá em Camarões, no hospital, todos que conheciam ele começaram a escrever para a gente tudo o que ele significou para eles, e todas as pessoas que trabalhavam com ele na clínica adventista no Chile, quando a gente volta, e no hospital onde ele também trabalhava, todo mundo sempre falou muito bem dele. Então ele era uma pessoa que tinha sabe, ele chegava para as outras pessoas de um jeito muito especial dele. E eu sei que no céu muitas pessoas vão estar lá e vão falar para ele: foi você. Meu pai vai ter muitas estrelas lá no céu. Eu tô aqui porque você foi instrumento do Espírito Santo. No velório dele, eu recebi abraços de muitas pessoas que eu nem conhecia, que falavam exatamente isso. Falavam: seu pai salvou minha vida. Era Deus, né? Mas pessoas não adventistas que chegavam lá, pacientes dele. Seu pai salvou minha vida, seu pai fez isso por mim, seu pai... A gente muitas vezes nem sabia, mas ele também ajudava economicamente, né? Então... Pessoas que passavam por muita necessidade. Sim, porque a gente falou sobre religiosidade, falou sobre cultura, e a gente falou assim, a situação do hospital era muito precária. Sim. Mas isso representava a vida ali naquela região, né? Até quando a gente começou aqui a entrevista, Pedro, se você puder me ajudar, porque aqui no cenário a gente tem uma imagem que é muito parecida muito parecido com o cenário que vocês viviam lá. O povoado era assim, as casas eram assim. Deixa... acho que se a gente tá conseguindo ver, aqui ó, vai conseguir ver melhor. Aí? Ó, tá vendo a casa de barro? Barro com palha. Essas eram as casas do povoado onde a gente tem o hospital. Lá em Camarões, no norte. Exatamente. Não era assim que eram os hospitais ou até as casas que os médicos moravam. Não eram assim. A construção era de cimento, né? Mas as casas do povoado eram assim. Muito precário. Desse jeitinho aqui. Então, era necessário ajudar fisicamente. Era. Espiritualmente era, claro, o primeiro ponto que vocês estavam buscando, mas às vezes, inclusive, precisava de uma ajuda realmente social, financeira. Sim. As pessoas precisavam, tinham muitas necessidades. Sim. Tinha. Minha mãe, justamente, ela começou o trabalho lá na igreja como Dorcas, que era, sabe, o asa antigo. E a gente viajava para a Nigéria para comprar tecidos, para fazer coisas para as pessoas que precisavam, né? Minha mãe movimenta todas as mulheres da igreja para começar uma rede de apoio social, fazendo justamente isso, tecidos, roupa para crianças, roupa para pessoas que não tinham, né? A gente fazia isso em casa. Para eles terem essa condição mínima. Sim. Que também é uma forma de realmente eles verem o afeto, né? E aí alguém pode estar acompanhando e pode pensar assim, mas é que o único objetivo realmente era ir lá e pregar a religião deles. Não é assim que funciona quando tá lá, né? Você é um ser humano vendo outro ser humano. Exatamente. Você tem que atender às necessidades das pessoas. Se eles tinham muita necessidade física, de saúde física, mas tem muitas necessidades ainda fora dessa área, que a gente tem que ter o coração para
eu vou fazer isso também. Pode pensar, não, essa não é minha área. Não, é tua área sim. A gente está para servir. Esse é nosso objetivo, servir do jeito que Deus precisar, do jeito que Deus quiser, olhando as necessidades das pessoas. Eu achei muito rico, né? Obviamente, esse conhecimento que o pai de vocês deixou. Então, para ser feliz, tem que servir. Tem que servir. Sim. Quais foram outros aprendizados? Porque eu imagino que nesse período da vida, né, dos 13 aos 19 anos ali, isso mudou muito a sua vida. Sim. Você hoje é uma pessoa muito diferente do que se você tivesse tido a sua vida lá no Chile, né, com todo o conforto e tudo mais. Que tipo de aprendizado você acha que isso te trouxe, Gisela? Muitos, mas eu tenho que falar uma coisa importante, que foi nesse período onde eu consegui ter, sabe, esse conhecimento de que você tem que confiar em Deus, a confiança em Deus. Sim. Viver cada dia confiando. Porque em muitas ocasiões, mesmo meus pais e a gente ficou doente com malária. Lá tem malária, o paludismo, não sei como que é em português melhor. Minha mãe quase morreu. Meu pai, ele tinha asma. E lá, numa época do ano, ele começava com essas crises terríveis. Ele também quase morreu. Então, para nós era vivendo cada dia de vez. Uma das minhas irmãs foi picada, fala assim, por um escorpião. Escorpião. Que mata as pessoas. Mortal. Mas a gente correu com ela para o hospital e a gente tinha um antídoto. Então, tudo, graças a Deus, nada mal aconteceu. Mas a gente sabia que a gente estava num lugar difícil, onde cada dia, né, apresentava o seu desafio. E meu pai sempre falava, a gente confia no Senhor. O Senhor sabe. Nós oramos e o Senhor sabe. Mesmo nos momentos mais difíceis de vida, assim, que a gente pensou, minha mãe estava assim, mal, e a gente orava. Eu me lembro, ele nos levava para ficar lá na cama dela. Vamos orar. Deus sabe. E a gente confia nele. E a gente era sempre confiando nele. Porque a gente fazia só o que a gente conseguia fazer, não tinha onde mais levar ela, mesmo meu pai. E Deus sempre cuidou da gente. E minha confiança em Deus lá, na África, na missão, sabe, cresceu assim, exponencialmente. E eu acho que essa é uma das coisas mais fortes que eu recebi lá. Vivendo um dia de cada vez, confiando na proteção, no cuidado